Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, também sintonizado no nosso aplicativo. Hoje, dia 15 de maio, Dia Mundial da Família. O programa Falando de Vida está só começando com a apresentação de Donizete Eugênio. Mesmas edições dele, Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia. E nesta sexta-feira a gente abre espaço para fazer um convite especial para você aqui da nossa diocese. Falando de Vida e o tema do dia. A mensagem central da encíclica Laudato Si, Louvado Sejas, a primeira do Papado de Francisco, produzida integralmente por ele, é uma frase repetida 3 vezes ao longo de suas mais de 190 páginas. Tudo está conectado. O ser humano não está dissociado da terra ou da natureza. Eles são partes de um mesmo todo. Portanto, destruir a natureza equivale a destruir o homem. E destruir o homem, para os católicos, é pecado. Da mesma forma, não é possível falar em proteção ambiental sem que esta envolva também a proteção ao ser humano, em especial os mais pobres e vulneráveis. Esse raciocínio, que o Papa chama de ecologia integral, permeia toda a construção da carta encíclica, tanto do ponto de vista da argumentação religiosa, quanto das prescrições políticas. Respondendo ao convite do Papa Francisco, a Diocese de São José dos Campos realiza neste final de semana a conferência online internacional e campanhas de auxílio para entidades sociais, de 16 a 23 de maio. Hoje no Falando de Vida, conferências online Ação Social, Semana Laudato Si 2020. E para nos auxiliar no tema de hoje, Falando de Vida, conosco o professor Luciano Machado, que é membro da Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos, que vai participar conosco também. Professor Luciano, muito boa tarde, obrigado por estar conosco mais uma vez, hein? Boa tarde, Doni. Boa tarde também a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Mensagem. Nós é que agradecemos. Se você quiser fazer alguma pergunta para o professor Luciano Machado, ele que é da Comissão Socioambiental, nós vamos liberar o 3954-3010, hein? 3954-3010 liberado e também liberando o nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Luciano, professor Luciano, é o 5º ano já da encíclica Laudato Si? Pois é, Doni. Como passa rápido, não é? Tô me achando velho já, hein? Nós também. Então, eu me lembro que quando o professor Luciano trouxe empolgado, né, da Laudato Si, e muita gente querendo saber a Laudato Si, né, a encíclica do Papa Francisco, e a gente começava a discutir essa unificação, essa discussão entre homem e meio ambiente e o homem, que não dá para dissociar. De lá para cá, na tua observação, o que mudou? Então, o Papa Francisco, ele foi muito iluminado, né? E, na verdade, ele conseguiu jogar luz num tema que é urgente para a humanidade, né? A gente percebe aí já vários frutos, né? Acho que um dos mais significativos foi o Sínodo para a Amazônia. Uhum. Né? Mas existem também várias atividades que a Igreja, em todo o mundo, começou a se despertar, né, e colocar em prática.
A nossa comissão é um fruto disso, né? Ela surgiu a partir da Laudato Si. E a gente vê várias outras dioceses também se despertando para esse assunto. Inclusive, nós vamos contribuir com uma live também, partilhando um pouco da nossa experiência, junto com a Diocese de Piracicaba, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas a gente percebe aí um engajamento das pessoas e uma conversão, né, para um novo modo de vida, que é o mais importante, né? Nós começarmos a repensar a nossa relação com o ambiente, e eu acho que agora, né, com a pandemia, isso ainda fica mais evidente, né? Como é importante nós respeitarmos a casa comum para que ela não fique doente e nós também como consequência. Antes da encíclica do Papa Francisco Laudato Si, eu me lembro que as discussões da questão ambiental era o que se pode fazer na questão ambiental, mas deixava o homem de lado, né? E a partir do momento da encíclica, com o termo a ecologia integral, a gente começou a observar que havia o óbvio, né? Não tem como falar de ecologia e deixar o homem, falar do homem e deixar da ecologia, né? Exatamente. E essa é a chave de leitura para a encíclica Laudato Si, né? Conseguir entender essas relações, né? A relação de interdependência do ser humano com o meio ambiente e o impacto que nós, seres humanos, estamos causando no ambiente, né? E que isso depois volta para a gente. Mas nós não somos os únicos no planeta, né? Então nós, quando prejudicamos o ambiente, nós prejudicamos toda uma cadeia de vida, né? E você tem razão, acho que no passado nós falávamos muito do cuidado com a natureza, mas nós nos excluíamos desse cuidado. E o Papa Francisco coloca de uma forma muito firme, né, a questão do ser humano e do cuidado também com os mais fragilizados. Uhum. Porque eles são os primeiros que sofrem quando a natureza também é agredida, né? E nós devemos cuidar tanto do ambiente quanto dessas pessoas mais fragilizadas, que são mais suscetíveis às consequências da ação no ambiente, né? Uma ação negativa no ambiente, né? E o Papa Francisco, acho que ele consegue fazer esse paralelo e essa importância no mesmo nível, né? Cuidar do meio ambiente, mas cuidar também das pessoas mais vulneráveis. O professor Luciano falou que antes da Laudato Si, a nossa diocese não tinha uma comissão socioambiental. Mas como é que se discutia, então, a questão ambiental aqui na nossa diocese? Qual que era o mecanismo? Então, na realidade, já existia essas discussões, né, por meio das campanhas da fraternidade, principalmente, né? A gente, na verdade, a comissão ela é um fruto que surgiu, mas a gente não pode esquecer tudo que veio antes, né? Então, com certeza, ela também é uma consequência de todas as campanhas da fraternidade que vieram colocando esse tema na agenda, né, da nossa igreja. Então, nós tivemos campanhas da fraternidade que falavam da Amazônia, da água, de mudanças climáticas, isso tudo antes ainda da encíclica, né? Uhum, é verdade. Principalmente a questão aí do efeito estufa, se discutia muito, na questão do aquecimento global, né? Se discutia bastante também, mas de uma forma quase que pigmentada, né? Agora com Laudato Si, colocou tudo numa mesa só, né? O assunto, né? Isso, antes era mais pontual, né? Então, vinha uma campanha, colocava o tema, a gente discutia, mas depois já vinha outras urgências e a gente ia deixando meio de lado. Com a comissão, a ideia foi justamente deixar isso de forma perene, vamos dizer assim, né? Então, assim, de forma constante.
Então, independente de ter uma campanha da fraternidade que toca na questão ambiental, nós estamos aqui para motivar, inspirar, né, propor formações de forma constante, como essa da Semana Laudato Si, que nós vamos falar daqui a pouco. Bacana, então. Então nós vamos aproveitar, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já com o professor Luciano Machado para falar da Semana Laudato Si 2020, que começa amanhã, dia 16, vai até o dia 24. O que é que vai ter, né? Quais são os personagens que vão trazer aí informação pra gente nesse debate super importante sobre o 5º ano, né, da encíclica Laudato Si do nosso Papa Francisco. Já já voltamos. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem: a evangelização na medida certa. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, de volta com o programa Falando de Vida nesta sexta-feira, hoje destacando aí a mensagem da encíclica Laudato Si, 5 anos já da encíclica do Papa Francisco Laudato Si, e lembrando que a nossa diocese realiza já, a partir de amanhã, uma semana para lembrar aí o 5º ano, o 5º aniversário aí da encíclica Laudato Si. E quem nos auxilia nesse tema de hoje é o professor Luciano Machado, que é da Comissão Socioambiental da nossa diocese de São José dos Campos também. Antes de voltarmos ao assunto com o professor Luciano Machado, deixa eu dar uma informação aqui, que, olha, o ministro da Saúde, o Nelson Teich, acaba de deixar o ministério, hein? Pediu demissão. O ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão alguns dias antes de completar um mês, que completaria agora dia 17 de maio, aniversário, um mês, né? No comando da pasta da Secretaria de Saúde. Então, portanto, o ministro da Saúde deixou o cargo nesta sexta-feira e, em nota, o Ministério, a pasta, né, o governo federal, informou que ele pediu demissão. Essa é a segunda saída de um ministro da Saúde em meio à pandemia do coronavírus. Teich havia substituído Luiz Henrique Mandetta. Meu Deus do céu. 12:00 mais 31 minutos. Professor Luciano Machado, voltando aqui ao nosso assunto, né? Que, olha, a gente fica até meio sem fôlego, viu, professor? Depois de uma informação dessa, né? É verdade, verdade. Estamos atravessando uma crise, né? Exato. Viu? Vamos rezar. Vamos rezar. Bom, a conferência a partir de amanhã, o que nós vamos ter, então, aqui na nossa diocese, professor Luciano Machado? Então, nós começamos a nossa Semana Laudato Si. Antes eu só queria falar um pouco da onde que surgiu, né, essa iniciativa. Ah, perfeito, bacana. A iniciativa é do Movimento Católico Global pelo Clima. Então, eles, junto com o Vaticano, né, com o Dicastério para o Cuidado do Desenvolvimento e cuidado com as pessoas mais fragilizadas, né, tem um setor do Vaticano que só cuida disso. Então, em parceria com esse setor do Vaticano, eles estão propondo esta semana. Então, na verdade, a Semana Laudato Si engloba atividades no mundo todo. Uhum. Não são apenas essas atividades que nós vamos falar agora. Então, vocês, todos os ouvintes, podem procurar no Google, né, Semana Laudato Si, e vocês vão achar o site internacional com todas as atividades da semana. Mas aqui, né, em São José, na nossa diocese, nós estamos propondo algumas atividades bem interessantes. Amanhã, dia 16, começamos a semana com uma conferência online com o título Como enfrentar as crises socioambientais, sanitárias e educacionais à luz da Laudato Si. Então será amanhã, às 14 horas. As inscrições podem ser feitas no site da Diocese para as pessoas terem essa participação com perguntas e tudo mais. Já tem um conferencista, Luciano? Tem vários. Ah, é? Então, vamos lá. Uhum. O Igor Bastos,
e ele é o coordenador do Movimento Católico Global pelo Clima, para a língua portuguesa. O Fabrício Moga, que é da Associação Voluntária Amite de Joaquim Gomes, que é uma ONG que trabalha no interior de Alagoas. O Luiz Teixeira, que é do Departamento de Pesquisas em História das Ciências e da Saúde da Casa Oswaldo Cruz, né? Então é do Instituto Oswaldo Cruz. E o Alírio Cáceres. O Alírio, ele é diácono de Bogotá, e ele é referência para diversas redes internacionais para a área de ecoteologia. Então são 4 conferencistas, né? 2 no Brasil. O Fabrício é da Itália, mas fala português. Muito interessante o trabalho dele. Ele tem um irmão que é missionário no interior da Alagoas, e ele vai contar essa experiência. E lá na Itália, eles fazem uma festa, numa cidade próxima a Turim, chama Festa Brasiliana, onde eles arrecadam recursos para as atividades feitas no Brasil. Muitíssimo interessante. Seria muito importante que a gente pudesse se inspirar nessas ações. Uhum. E os outros, né, conferencistas, né, cada um expertise na sua área, vão nos ajudar a compreender essa temática, né? Como que a Laudato Si ilumina, né, o campo do meio ambiente, o campo social, o campo da saúde, com essa questão da pandemia, né, que a gente está vivendo agora, e também o campo da educação. Então deixa eu até aproveitar, olha, para quem está em casa acompanhando o nosso Falando de Vida, então amanhã, a partir das 2 horas da tarde, aliás, são várias conferências, né, professor Luciano? Isso. Então amanhã, a primeira manhã vai ser às 14 horas com o Alírio Cáceres, né? Amanhã já são esses 4. Tá. Então começa às 14, cada um vai ter meia hora para falar e 10 minutos de perguntas para cada um. Então a gente começa às 14 e vamos até às 17. Tá certo, então. Das 14 até as 17. Isso. E começa amanhã até o dia 24, né? Isso. Daí nós vamos... estamos nos esforçando para que essa conferência seja também retransmitida pelo YouTube da Diocese. Mas isso vai depender amanhã aí de algumas questões técnicas. Uhum. Mas fiquem atentos, porque eu sei que muitas pessoas já assinam o canal do YouTube da Diocese, então fica bem mais fácil as pessoas assistirem por lá. Mas a interação, se elas quiserem interagir com perguntas, tem que fazer a inscrição no site da Diocese. Ah, que bacana, então. Não tem limite de inscrição, então pode ficar tranquilo, né? Não tem limite de inscrição, podem se inscrever. Bacana, então. Conferências online, então, a partir das 2 horas da tarde, com o tema Como enfrentar as crises socioambientais, sanitárias e educacionais à luz da Laudato Si. Olha, com o Alírio Cáceres e outros participantes também desta conferência. Quais as outras informações, Luciano? Então, nós teremos uma segunda conferência no outro sábado, dia 23. E nessa nós temos um convidado muitíssimo especial, que é o Dom Domênico Sorrentino. Ele é arcebispo de Assis, na Itália, né? Para nós é uma alegria muito grande ele poder se dedicar e dar um pouquinho do tempo dele para conversar com nós aqui da Diocese. Dom Nelson vai fazer a abertura com a oração inicial, e em seguida a palestra do Dom Domênico, onde ele vai discutir o despojamento e a economia de Francisco. Então, para quem tem acompanhado aí as atividades do Papa Francisco, a gente sabe que uma preocupação dele também é dar um novo ar, né, por meio dos jovens para a economia, para que nós podemos pensar uma nova economia a partir da Laudato Si, né? Então,
Dom Domênico vai falar para nós da figura de São Francisco e como que São Francisco pode nos ajudar a pensar uma nova economia, né? Já há 800 anos atrás, né, a experiência de São Francisco, ela ilumina ainda hoje, né, novas formas de agir, inclusive no campo da economia também. Bacana, então. Hoje conosco o professor Luciano Machado, ele que é da Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos, convidando aí a você a participar, então, da Semana Laudato Si na Diocese de São José dos Campos. Participação por telefone, José de Arimateia conosco, região norte de São José. Boa tarde, José de Arimateia. Alô, boa tarde. Então, eu estou ouvindo aqui a participação do professor aí. Sim. Eu gostaria de perguntar uma coisa para ele e para você também aí, que você deve ter conhecimento, porque eu acho que o mais certo era perguntar para o padre Dinei. Mas como o padre Dinei tem pouco tempo para responder algumas perguntas, perguntar para vocês mesmo aí. Se eu quero saber o seguinte, na oração de adoração, fica contemplado o louvor? Ou pode-se dizer que na adoração está contido o louvor também? Essa é a primeira pergunta. E agora a segunda informação que eu gostaria de passar aí, que eu recentemente aqui achei na tradução da CNBB da Bíblia, no Salmo 142, aqui no rodapé. Está escrito aqui que São Francisco de Assis morreu rezando este salmo. Queria saber se procede essa informação aí. Tá certo, José de Arimateia. Obrigado pela sua pergunta. Eu vou deixar marcadinha aqui a tua pergunta, já vou deixar agendado para o padre Ednei na próxima quinta-feira, Por Dentro do Assunto. Consequentemente, com certeza, ele vai trazer essa resposta para a gente, que eu também fiquei curioso, viu? Fiquei curioso. Eu não sei se o professor Luciano sabe responder. Sabe, Luciano? Então, eu fiquei com um pouco de dificuldade de escutar a pergunta, ficou um pouco baixo aqui para o meu áudio aqui. Uhum. Mas eu acho que ele fez referência à própria oração Laudato Si. Então, se for isso, só vou contextualizar, Laudato Si significa louvado sejas. E São Francisco de Assis, no seu leito de morte, compôs essa oração, né? Então, o Papa Francisco utilizou como tema, como título de sua encíclica, essa oração, né? Louvado seja pela terra, pela nossa irmã terra, louvado seja Deus, né? Pela nossa irmã água, pela irmã morte, enfim. Então, existe aí uma contemplação divina da natureza, onde São Francisco se sentia irmão, né, irmanado com toda a criação. E isso tem que nos ajudar também, né, na nossa atitude de relação com o meio ambiente, né? Entender que todos nós somos criaturas de Deus e temos uma irmandade, né? E devemos louvar a Deus por ela, né? Não sei se ajudei. Não, ajudou muito aqui, pelo menos para mim ajudou bastante. Eu falei, nossa, ele jogou eu numa fria e eu vou jogar essa fria pro professor Luciano. Ainda bem que o professor me salvou aqui, viu? Tá certo. O tema onde o Monsenhor Dom Domênico vai participar, no dia 23, às 10 da manhã, o despojamento e a economia de Francisco. Eu me lembro de alguns escritos do Papa Francisco falando justamente que essa nossa geração, essa nossa sociedade, ela era escrava da economia, né? A gente fica acumulando e pensando em economia, e não necessariamente, né, a gente se preocupava em realmente distribuir aquilo que a gente tem, né? Eu gostaria que você, professor, falasse um pouquinho sobre esse tema, o despojamento da economia de Francisco. É mais ou menos por aí?
É mais ou menos por aí, sim, Doni. Eu vou falar um pouquinho, mas a gente até poderia, um outro dia, uma outra oportunidade, também chamar um colega nosso da comissão, o Marco Carvalho, que é da OFS, né, Ordem Franciscana Secular, e foi ele, inclusive, que fez esse contato com o Dom Domênico, né, e oportunizou esse compartilhamento, né, do Dom Domênico conosco. Mas, realmente, se despojar, né, a gente abrir mão de muitas coisas que acabam sendo excesso na nossa vida, é uma mensagem que Francisco coloca para nós, né, que na época dele, né, a gente sabe da história de São Francisco, né, que ele se despiu num sinal mesmo de deixar, né, a riqueza que ele tinha do Pai para abraçar uma outra riqueza, né, que é Cristo. Então, hoje, nós também somos chamados, né, por meio dessa bela história de São Francisco, a repensar, né, será que no nosso cotidiano nós também não acumulamos o desnecessário e muitas vezes nos prejudica, né, mais do que nos ajuda, né? E aonde está a nossa riqueza, né? Está naquilo que Cristo anunciou, ou ela está nas coisas perenes, né? Nas coisas que ficam, nas coisas que a gente não, na verdade, nos distrai, né? E nos tira a atenção daquilo que é essencial, né? Então, na questão da economia, será que nós podemos pensar uma nova economia onde o acúmulo não seja a regra, mas a divisão? Será que nós podemos dividir, compartilhar, né, ter uma sociedade menos desigual, né, onde a gente sabe, né, nós vivemos uma sociedade onde poucos têm muito e muitos têm pouco. Será que nós não podemos repensar isso, né? E realmente vivermos o essencial? Eu acho que isso é uma pergunta que nós todos temos que fazer, né? Será que, com que eu estou me ocupando? O que eu estou consumindo? O que é excesso? Será que esse meu excesso eu posso dividir com quem mais precisa, né? E como que a economia, do ponto de vista, vamos dizer, nacional e internacional, pode realmente trazer essa mensagem e colocá-la em prática, né? Então, eu acredito que Dom Domênico vai um pouco por esse caminho, mas eu estou muito ansioso também para escutá-lo e deixar-me inspirar. Só para fechar então, professor Luciano, deixa só para responder a pergunta da nossa ouvinte Sandra do Jardim América. Ela diz o seguinte: boa tarde, pratico a reciclagem e dou preferência à alimentação natural para preservar a saúde e não gerar lixo com as embalagens. Ela dá um exemplo aqui do fast food também. Ela acredita que ela faz a parte dela, mas gostaria de fazer um pouco mais. Ela pede aqui, professor Luciano, pode me dar exemplos mais práticos domésticos que a gente possa entrar nesse meio da inserção aí, o homem e a natureza? Acredito que a reciclagem é uma das ações para ajudar? Sim, parabéns, né? Você já contribui, né? Quando a gente fala dessa questão da reciclagem, na verdade ela é uma das últimas questões quando a gente lida com a questão dos resíduos, né? Então existe, não sei se vocês os ouvintes, acredito que já ouviram falar, né, dos 3 R's, né? Reduzir, repensar, reduzir e reciclar. Isso. Né? Então, o primeiro passo é realmente repensar o nosso consumo, né? Será que realmente eu preciso daquilo que eu desejo comprar, né? Depois de reduzir, né? Então,
reduzir o consumo daquilo que é excesso, né? E depois o reciclar, né? Existem até mais alguns R's, alguns teóricos colocam 5 R's. Mas se a gente viver esses 3, já está bom, né? Então, o lixo, ele é, vamos dizer assim, ele é o resultado final. Mas a gente, na verdade, precisa pensar o consumo, né? Eu sei que algumas pessoas falam, mas se a gente parar de consumir, como que a gente vai mover a economia, né? E justificam o seu consumo para a movimentação da economia. É claro que a economia é algo importante, né? E é justamente isso que o Papa Francisco está sugerindo, né? A gente repensar a economia, mas num outro molde, né? Num molde mais de compartilhamento, né? Realmente a gente tem que imaginar no nosso país mesmo quantas pessoas não têm nada, né? Então, se elas consumirem o básico, a gente já vai estar movimentando a economia, né? E a gente não pode justificar o consumo, né, de um movimentar da economia pelo consumo de uma classe mais abastada. Uhum. Né? Tá certo, então. Para fechar de fato agora, professor Luciano, público-alvo para participar da Laudato Si, dessa semana Laudato Si. São todos. Né? Sem exclusão, né? Sem exclusão. Sem exclusão. Tá certo. Então, todas as pessoas podem participar, ouvir. A gente tentou pensar uma programação aí abrangente, né? Que trouxesse exemplos práticos aí para o nosso cotidiano. Tanto a primeira conferência agora, sábado, né, amanhã, ela tem, acho que, esse caráter mais de inspiração de práticas, e a do dia 23, com Dom Domênico, eu acho que tem esse caráter mais espiritual, né, que é muito importante que a gente cultive. Então, a gente está equilibrando aí um pouco as palestras. Agora, eu só queria falar mais uma questão importante da nossa semana, pois não, que é a nossa ação social. Nós estamos fazendo uma campanha de cobertores e fraldas geriátricas. Os cobertores serão para a Casa de Assis, que eu acredito que muitos de nós já conhecemos, né? E as fraldas geriátricas para o Asilo Santo Antônio. E para isso, Doni, nós pensamos uma forma bem prática das pessoas poderem fazer a sua doação, que é por meio de uma vaquinha online. Porque daí as pessoas podem fazer de casa mesmo, né? Não precisam... colaborando aí com a nossa campanha aí do Fique em Casa, né? As pessoas podem colaborar. Então, assim, da sua casa, com uma contribuição online. Daí toda essa contribuição será transformada em cobertores e fraldas. Quem quiser fazer a sua contribuição de cobertores e fraldas, podem doar também para as paróquias e depois será recolhido pela Caritas. Mas quem quiser fazer a sua campanha em dinheiros, sem sair de casa, eu vou falar aqui o link. É o vaca, com K, vaca.me/1053-678. É enorme o endereço. Nós vamos divulgar aí também nas nossas redes. Eu vou pedir para o pessoal aí da Rádio Mensagem colocar no Facebook, já está no site da Diocese, mas é bem fácil, é só clicar nesse link e daí já é direcionado para doação. Já está no site da Diocese, fica mais fácil, né? Isso, pode acessar o site da Diocese e já é direcionado para o local de doação. A pessoa pode fazer por boleto bancário e já fazer a transferência, ou pagar com cartão de crédito, contribuir com cartão de crédito. Fica bem fácil assim.
Tá certo, então. Professor Luciano Machado, só tenho que agradecer a tua participação conosco. Muito boa tarde, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Doni, e agradeço também a todos da comissão, o nosso coordenador, o Adilson, ele está trabalhando agora, não pôde falar com os ouvintes, mas queria agradecer a todos aí da comissão que têm se esforçado muito para que essa semana aconteça. E obrigado, Rádio Mensagem, mais uma vez pelo espaço. À disposição sempre, membro da Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos, o professor Luciano Machado, convidando você para a Semana Laudato Si 2020, é o 5º aniversário da encíclica Laudato Si do Papa Francisco, né, que foi produzida aí por ele, né, que, logicamente, falando, tudo está conectado, falando justamente sobre a ecologia integral, Então, amanhã, a partir das 2 horas da tarde, conferências online, ação social, neste sábado, dia 16, às 2 horas da tarde. Como enfrentar as crises socioambientais, sanitárias e educacionais. É só entrar, então, no site da nossa diocese e você terá todas as informações também. Vamos ao intervalo rapidinho, a gente volta já para digerir o que aconteceu lá em Brasília. Mais um ministro caiu, o ministro da Saúde. Já voltamos. Estamos apresentando Falando de Vida. 1470, a frequência da evangelização. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, o programa Falando de Vida caminhando para o finalzinho, né? E nesse finalzinho a gente já chega com essa informação que realmente está confirmado que o ministro da Saúde, o Nelson Teich, deixou o cargo antes mesmo de completar 1 mês à frente da pasta. Em nota, o governo federal informou que ele pediu demissão. O Nelson Teich tomou posse no dia 17 de abril e essa é a segunda saída de um ministro da Saúde em meio à pandemia do coronavírus. Teich havia substituído Luiz Henrique Mandetta. Bom, todo mundo que acompanha o noticiário, né, sabe que a história do uso da cloroquina é um dos pontos que o ministro da Saúde, que é médico, dizia que não dá para liberar para todo mundo a cloroquina e o presidente da República quer que libere para todo mundo aí a cloroquina. Então esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi nesta semana o que aconteceu, né? Numa entrevista coletiva, ele ficou sabendo pela imprensa que o governo federal, que o presidente da República havia liberado também a abertura de salões de beleza e barbearia e academias de ginástica. Ele estava sentado lá, daqui a pouco os repórteres perguntaram para ele sobre esse assunto. Eu falei, não, isso é o Ministério da Saúde, não. Não, acabou de publicar. Então foi o governo federal que fez. Ali a cara dele, olha, foi pro chão, falou, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Bom, a gente vai repercutir ainda mais ao longo do dia e também na semana que vem sobre esse assunto. Problema que nós estamos no pico, estamos subindo com a contaminação do Covid-19, com essa pandemia, e faltando liderança no setor da saúde. O ministro da Saúde já foi, que é o Mandetta, agora vai mais um ministro da Saúde, que é o Nelson Teich. Ou seja, o ministro Nelson Teich e o Mandetta, eles praticamente estavam na mesma linha, de formas diferentes, mas na mesma linha, que é isolamento, fique em casa. E o presidente quer liberar para todo mundo. Olha, então vai ficar muito difícil alguém ficar como ministro da Saúde nesse momento de pandemia. E o povo precisa realmente de uma liderança muito forte para poder se proteger dessa contaminação do Covid-19. Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. A partir de agora, a evangelização e a comunicação. Voltamos na próxima segunda-feira com muito mais informação para você. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sua sintonia. Só te dar um abraço aí pro Marquinhos, né? Aniversário da mãe do Marquinhos amanhã, o Marquinhos lá do Chácaras Reunida, né? Opa, parabéns aí então para todos aí, todo mundo em festa sem abraçar, hein? Em festa sem abraçar, aí a mãe do Marquinhos fazendo aniversário, ele não pode ficar abraçando muito não, hein? É só batendo palma como o Buim fez agora aí, né? Batendo aquela palma virtual. É isso aí. Um abraço para vocês, fiquem todos na paz. Tchau, tchau.
Você acompanhou na mensagem o programa Falando de Vida.